Talvez você nunca tenha visto uma máquina de corte a laser confeccionando uma máscara africana em tempo real. É, isso mesmo. Isso no Fab Lab de Jundiaí, que fica dentro do Complexo Argos. Tudo obra dessas crianças que vieram visitar o espaço, inaugurado em novembro do ano passado, como resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Jundiaí, por meio da rede Jundiaí de Cooperação, e o Serviço Social da Indústria, o SESI. Peraí, não me diga que você não conhecia o Fab Lab. É um prazer divulgar, eu estou há 20 anos esse ano pregando a palavra do senhor impressora 3D de porta em porta, comecei em 2000 na Cisgraf. Sábado às 7 da manhã, se tocarem a campainha da sua casa, pode ser eu e não uma testemunha de Jeová oferecendo impressão 3D, né? Eu vim falar hoje sobre a importância dos espaços makers e dos Fab Labs para a sociedade e para a comunidade em geral. Mas eu não posso falar isso sem construir o cenário em que estamos vivendo. Eu sei que cada um de vocês já ouviu falar bastante sobre indústria 4.0, sobre a pandemia que estamos inseridos, mas eu queria colocar tudo isso num contexto amplo, então sejam pacientes comigo só um pouquinho, tá bom? Vivemos uma pandemia histórica dentro de uma revolução industrial histórica. Por definição, as revoluções industriais mudam a geografia do mundo. Um mundo mais industrializado causou a migração das pessoas para as grandes metrópoles, que se formaram com o objetivo de manter próximas pessoas a empregos. Mas também a indústria com seus clientes e seus fornecedores. Vimos a revolução do vapor, a revolução da eletricidade, a revolução dos computadores, que trocaram o manual pelo automático. A revolução que troca o automático pelo autônomo. São 3 as revoluções anteriores, e se elas trouxeram as pessoas para as capitais e moldaram a sociedade onde as graduações passaram a ser focadas em cargos gerados pela indústria, as escolas e universidades se conformaram ao redor da demanda do mercado. A nova revolução dá poder de decisão à indústria em si, tornando os recursos humanos cada vez mais desnecessários. Assinada em 2014 por Sigmund Dias e um conselho formado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia alemã e suas principais indústrias, Audi, Volkswagen, Adidas, a proposta inicial da nova revolução era simples: permitir que as indústrias utilizassem o máximo de automação para equiparar os custos produtivos na Alemanha ao baixo custo de mão de obra da China, principal motor da migração da indústria mundial para a Ásia. Com efeito primário, a indústria voltaria para a Alemanha, onde com a arrecadação dos impostos a Alemanha poderia fomentar planos sociais e de transformação aos seus cidadãos. E o desemprego dos cidadãos foi o efeito secundário dessa transformação. As tecnologias envolvidas nessa transformação são os chamados 8 paradigmas da indústria 4.0. Robótica, IoT, ou Internet dos Trens, lá em Minas, Big Data, inteligência artificial, drones, realidade virtual, ampla, mista, blockchain e impressão 3D. O processo de migração para a indústria 4.0 é simples e ao mesmo tempo exponencial. Você adiciona sensores, um máximo de sensores, aos equipamentos que tem atualmente. Gera pela coleta da internet uma nuvem de dados para se medir otimizações e geração de ideias. Para isso, não limitamos nossa análise de dados coletados, mas também a dados externos, variações do clima, flutuações da bolsa de valores, custo futuro da energia elétrica. São tantos dados em tão diferentes formatos que para interpretar esses dados usamos inteligência artificial para a leitura de dados não parametrizados. Ela gera insights, ideias que são simuladas em diferentes realidades, de um simples CAD no computador a realidade mistas com montagens e interações com o mundo real e virtual simultaneamente. As condições são validadas pelos novos cartórios virtuais, o blockchain. E tudo é produzido internamente, eventualmente pelos próprios robôs, através de um meio produtivo sem limitações físicas, os chamados constraints, a impressão 3D, em superpolímeros, em metais ou até mesmo num simples PLA. Isso funciona na indústria, mas também funciona na agricultura. O mundo está cada vez mais conectado e no ambiente rural não é diferente.
Aliando alta tecnologia, conectividade, produtividade e respeito ao meio ambiente, a agricultura 4.0 é uma realidade que vem transformando a rotina do produtor rural. Em qualquer processo repetitivo com necessidade de atualização dinâmica e em grande velocidade, seja porque uma vaquinha entrou na frente de uma colheitadeira autônoma e ela precisa tomar uma decisão, ou seja porque um novo produto, uma nova ideia surgiu de uma thread no Twitter e foi capturada por um software de análise de trends, como a da Sosystems possui. A grande questão é essa, uma transformação que afeta toda a indústria de produção humana, que se autorregula e se atualiza e que torna a mão de obra humana e a cadeia de formação dessa mão de obra obsoletas. Surge a demanda de uma educação 4.0 para uma sociedade que será 4.0. Por um lado, metrópoles ainda hoje demandam milhões de toneladas de insumos por dia para simplesmente existirem. A última greve de caminhoneiros nos deixou isso bem claro. Por outro lado, até quando metrópoles serão necessárias nesse mundo autônomo, onde os humanos que ainda conservarem seus empregos o farão desde suas casas, como a pandemia mundial também tem deixado isso claro. Por isso, especialistas em cidades do futuro e filósofos dessa nova sociedade apregoam que as cidades vão se tornar cada vez mais comunidades autocentradas. As indústrias fazem os produtos em série, as comunidades adequam os produtos seriados para sua necessidade local. A Apple faz o iPhone, a comunidade cria capas, berços de carregamento e desenvolvem acessórios específicos para a sua demanda. Mas como formar sociedades com ciência de que são elas próprias também produtoras e mini-indústrias? Como eu informo um cidadão de que ele pode produzir? A formação tradicional mal consegue formar um engenheiro mecânico, ou químico, ou seja lá qual for, sendo que ele saiba operar uma impressão 3D. Alguém capaz de dominar não só processos produtivos e todos os malditos estados do ferro-carbono, ferrita-cementita, austenita-cementita, ferro-gama, mas que também domine os polímeros e suas propriedades, estruturas fotossensíveis, base resinadas acrílicas e sejam capazes de projetar peças que sejam anisotrópicas, como são as peças feitas em impressão 3D, ou seja, que tenham resistências distintas de acordo com o eixo que o esforço é aplicado, totalmente oposto a materiais injetados, conformados ou usinados que são homogêneos ou bem mais próximos a isso e são assim também isotrópicos. Como formar profissionais para um futuro que nunca esteve tão aberto? Engenheiros em bioimpressão e biofabricação, administradores e analistas de business intelligence para blockchain e inteligência artificial, a resposta é mais simples e a estrada é mais longa do que parecem. Para começar, qual foi a última vez que você pintou uma parede, carpiu a própria grama ou ergueu um muro? Quando nós fazemos um trabalho manual, nós estamos dando tempo para nossa mente juntar ideias no background. Claro, se a gente não está preocupado com as contas que vai ter que pagar e com essas outras coisas, e se a gente tem as ideias para juntar. Então, colecionar ideias, estar continuamente aprendendo e depois ter uma atividade braçal que nós podemos refletir e digerir estas ideias nos permite ligar os pontos e criar novas coisas. Mas se enquanto nós estivermos apenas no universo das ideias, é isso que elas vão ser. Ideias. Quando nós temos acesso a um espaço gambiarreiro, quando nós temos acesso a um laboratório de fabricação, nós podemos colocar em prática aquelas ideias que tínhamos na cabeça e executar novas ideias, produzir novos produtos. Nós podemos descobrir que aquilo que nós estávamos pensando realmente funciona, ou então é só uma péssima ideia. Catapulta de fogo. I made myself a shirt. It's googly eyes. It took me 14 hours and 227 googly eyes to make this shirt. And being able to look at you as much as you're looking at me is actually only half of the reason I made this. The other half is being able to do this. E para solucionar isso, o homem precisa se curvar sobre o ócio criativo. Não é só ficar deitado na rede,
mas ficar aprendendo num constante estado de aprendiz, numa relação mestre-aprendiz, mestre-aprendiz, para fazermos as únicas coisas que as máquinas ainda não são capazes de fazer, ter ideias próprias. É nesse contexto que surge a demanda por espaços makers e laboratórios de fabricação, onde podemos experimentar, tentar, falhar e tentar de novo, seja para produzir em baixos volumes produtos para a nossa microsociedade, o bairro onde moramos numa grande metrópole, ou a vila para a qual fugiremos quando for possível sair de casa de novo no mundo pós-pandemia. Nem toda ideia que temos é uma boa ideia. Aliás, 90% das nossas ideias são más ideias. Colocar bombinhas no rabo de um gato ou deixar que Ana Maria Braga opere um multímetro em rede nacional com tomadas 220. Ele vai estabilizar ali, ou isso aqui tá doido. Ou eu não sei fazer, será? Ai, eu não sei. Mas tem sempre aquela ideia que parece uma ideia imbecil e muda o mundo. Esfregar fungos numa ferida infeccionada está no topo dessa lista. E mesmo assim, nós descobrimos a penicilina fazendo isso. Ou os foguetes que levaram o homem ao espaço, que na imaginação eram canhões disparando pessoas dentro de gigantescas balas de canhão, que foi previsto e sonhado por Júlio Verne. A importância do espaço gambiarreiro, porque maker é gringo demais, ou de um laboratório de fabricação, é que ele permite às pessoas descobrirem que elas podem criar. Elas não precisam ser a Apple ou a Microsoft para criarem um produto. E vejam a ironia. Se não foram estas empresas também as indústrias surgidas de uma garagem e de um punhado de pessoas com uma ideia na cabeça em comum. O que te falaram que era o Fab Lab? Um laboratório de tecnologia. Uma empresa de tecnologia e criação. É mais ou menos isso aí, criançada. O Fab Lab é um laboratório de fabricação digital, feito especialmente para que estudantes e qualquer pessoa que tenha alguma ideia bacana transforme essa ideia em realidade. Não é o que está dentro do espaço gambiarreiro que importa, mas o que tem dentro da cabeça de quem o frequenta. Obrigado.